Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de moléculas orgânicas, onde nós iremos estudar os carboidratos, glicídios, hidratos de carbono ou simplesmente açúcares. Esse tipo de molécula é encontrado em alimentos principalmente como as massas, os pães, os bolos, na batata, que é rica em amido, entre outros tipos de alimentos que são feitos à base de farinhas vegetais. Os açúcares, como são genericamente chamados, eles são compostos na sua composição estrutural por carbono, hidrogênio e oxigênio. A principal função dos carboidratos é a função energética, é a de fornecer energia para os seres vivos. Por isso eu posso chamá-los de combustível celular. Assim como um automóvel precisa de gasolina, álcool ou diesel para se locomover, para gerar energia, o nosso corpo é abastecido por essa principal fonte de energia, que são os carboidratos ou lipídios. Por isso o uso do termo combustível celular. Mas existem carboidratos que podem entrar na constituição estrutural dos seres vivos, como se fossem, fazendo uma analogia, tijolos de uma parede de construção. Existem três classificações de carboidratos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos é o que nós vamos chamar de açúcares simples. Eu vou representar eles por uma forma geométrica, por um quadradinho, para fazer uma representação. O que é um açúcar considerado simples? É uma molécula pequena, ou seja, ela tem de 3 até no máximo 7 átomos de carbono, por isso ela é considerada uma molécula pequena. A nomenclatura dos monossacarídeos, ela deve-se à junção de um prefixo, que é relativo ao número de carbonos que eu tenho na molécula, que pode ser de 3 a 7, mais o sufixo -ose, que é o sufixo dos açúcares. Como, por exemplo, glicose, que é um exemplo, então, ose de açúcar. Quando um açúcar tem 5 carbonos, eu vou chamá-lo, então, de acordo com essa regra, de pentose, penta de 5, ose de açúcar. Existem duas pentoses, dois açúcares importantes. Um deles se chama desoxirribose, não se assustem com o nome. Esse é um açúcar estrutural encontrado na molécula de DNA. E existe um açúcar chamado de ribose, uma pentose chamada de ribose, que é encontrada num outro ácido nucleico chamado de RNA. E, portanto, nesse caso, eles assumem uma função estrutural, como a gente vai estudar mais adiante. Nós vamos ter açúcares com 6 carbonos, segundo a regra, serão chamados de hexose, hexa, 6, ose, açúcar. E assim, consequentemente, 3, triose, 4, tetrose e 7, heptose, seguindo a mesma lógica. Dentro das hexoses, a gente vai encontrar os principais monossacarídeos energéticos, entre eles a glicose, a frutose, que é um açúcar encontrado nas frutas, e a galactose, que é um monossacarídeo encontrado no leite. Se eu juntar dois monossacarídeos por meio de uma ligação chamada de ligação glicosídica, eu tenho um disacarídeo. Eu tenho a união de dois açúcares simples e, portanto, eu tenho um disacarídeo. São exemplos de disacarídeos a sacarose. A sacarose, ela é resultado da união de uma glicose mais uma frutose. E ela é o açúcar encontrado na cana-de-açúcar. Portanto, o açúcar que você usa para adoçar o cafezinho é uma sacarose, formada pela união de uma glicose com uma frutose. Outro exemplo de disacarídeo bem famoso é a lactose, o açúcar do leite, onde você vai ter a união de uma glicose mais, obviamente, o açúcar do leite, galactose. O último disacarídeo é a maltose. A maltose é o açúcar dos cereais, o malte, e ela vai ser formada pela união de duas moléculas de glicose. Então percebam, a glicose está em todos os disacarídeos. O que muda é qual outro monossacarídeo se associa a ela
para dar origem a um disacarídeo específico. E por último, nós temos os polissacarídeos. Estes são os açúcares complexos, já que poli vem de muitos, vários monossacarídeos. Então, essa representação ela é bem adequada para a gente entender o que é um polissacarídeo. Cada quadradinho desses é um monossacarídeo, que unido por meio de uma ligação glicosídica, origina uma cadeia complexa chamada de polissacarídeo. Nesse caso, o monômero é a própria molécula de glicose. Então você pode imaginar um trem, onde cada vagão desse trem é um monossacarídeo, ou uma molécula de glicose. Nós temos polissacarídeos que atuam na reserva de energia. O amido é um exemplo de polissacarídeo de reserva energética. As plantas fazem fotossíntese. Na atividade de fotossíntese que ocorre durante o dia, elas fabricam glicose, fabricam açúcar simples. Nesse caso, durante a noite, ela pode estocar o excesso de açúcar que não foi utilizado na forma de cadeias de amido e utilizar esse açúcar à medida que a planta vai precisando, vai tendo necessidade desse açúcar. As plantas, elas podem guardar, estocar esse amido em raízes tuberosas, como é o caso da mandioca, da batata doce, da cenoura, ou em caules tuberosos, como é o caso da batata inglesa, que formam então tubérculos, que são estruturas de grande armazenamento de amido, que servem para alimentação humana. Já os animais e os fungos, eles guardam açúcar na forma de uma molécula, de um polissacarídeo chamado glicogênio. O glicogênio nos animais fica estocado principalmente no tecido muscular, para servir justamente de fonte de energia para a contração muscular, e no fígado. O fígado é um órgão que armazena então a glicose na forma de glicogênio. Mas existem também polissacarídeos estruturais, que vão então fazer parte da constituição do organismo. O principal exemplo, o polissacarídeo mais abundante da natureza é a celulose. A celulose é um tipo de açúcar encontrado na parede celular da célula vegetal, que inclui então os vegetais e as algas, que é a matéria-prima do papel. Temos a quitina, que é encontrada na parede celular dos fungos. Então percebam, se é estrutural, entra na composição das paredes. Faz sentido? Como se fossem tijolos de uma parede. Então percebam que os polissacarídeos podem ser de reserva energética, amido e glicogênio, e estruturais, celulose e quitina. Essa foi nossa aula de açúcares. Até a nossa próxima aula de lipídios.